Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo a essa plataforma que é bênção para o teu ministério. Que a igreja onde você está pastoreando, que venha ser uma igreja frutífera em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha multiplicar de membros se convertendo na palavra do Senhor Jesus. Esse é o intuito aí, né? Boas novas, né? Levando aquelas pessoas, né, boas novas, a palavra de Jesus Cristo, a salvação, que é o único que pode nos dar essa salvação para se chegarmos a Deus. Amém? Deus abençoe. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. E vamos ver qual é essa linha de pensamento, o que a Bíblia nos diz, e para que nós venhamos fugir dessa teologia errônea, né? Essa linha de teologia do materialismo, a teologia do ateísmo. Então, o nosso texto áureo hoje é lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz assim da seguinte maneira: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia, verdades práticas que podemos já logo de início tirar para com este versículo que nós acabara de ler. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e dos olhos cegados por Satanás, né? Quando nós pensamos na palavra materialismo, que consequentemente vem, né, da matéria, né, de algo que é visto, né, palpável, feito por mãos humanas, nós pensamos o que? Materialismo é aquela pessoa que ela faz tudo pelo materialismo, faz tudo que importa para ela é o materialismo, né? Ela bota a tua fé, ela bota a tua confiança, a confiança dela está em carros, casa, em materialismo também tem esse nome também, se formos observar e se tivermos um entendimento de dinheiro, né, de riqueza, né? A pessoa materialismo, ela foca muito na riqueza e ela acha que a força dela está no materialismo, no que ela conquistou com seus próprios esforços, o seu próprio braço, e é isso daí que dá a entender. E vamos entender um pouquinho qual é o significado realmente, né? Compreendendo o materialismo e o ateísmo, vamos entender que o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Olha só, é a única matéria na realidade que existe. Então, ela descarta o espiritual. Então, o espiritual para ela não tem sentido. O espiritual para essa pessoa que é materialista não tem valor. Ou seja, ela não acredita que o milagre venha acontecer. Porque ela acredita que tudo que acontece é mediante os esforços, mediante a capacidade que ela tem. E acaba que, por consequentemente, ela sendo cegada por Satanás, ou seja, o diabo coloca uma venda nos olhos dessa pessoa materialista para que ela não venha conseguir enxergar a realidade espiritual que está em volta dela. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar, né, por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então você vê, porque o rico, alguns ricos que não conhecem a palavra de Deus, que não teve uma conversão genuína, ele ainda está firmado nas coisas do mundo, né?
ele ainda está firmado nas coisas terrenas, né? Por isso, quando a palavra de Deus vai nos dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente vê também que o ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Então, o materialismo e o ateísmo, eles andam de mão dadas, né? Os dois não acreditam na espiritualidade, não acreditam no milagre, não acreditam no Deus verdadeiro. Porque o ateísmo, ele crê, ele prega e nega que não existe Deus. Ele nega a existência de Deus, que Deus não existe para ele. E não acredita que foi Deus que criara toda a humanidade, não acredita no milagre de Deus. Então nós entendemos que existe, eu creio que algumas pessoas, ou a maioria que vive uma vida assim, uma vida focada nas conquistas delas, o ego dela, e ao qual ela se centraliza ela mesma em tudo que ela for fazer. Então ela se autocentraliza e não deixa Deus ser o centro de tudo que existe na vida dela. Então, vamos abrir comigo lá para a gente entender mais um pouquinho, para não ficar só na minha palavra. Abram comigo lá em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 1, do 18 ao 23, que diz assim, da seguinte maneira: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha só, ao ponto que chegou o homem, não glorificaram a Deus. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e das aves e dos quadrúpedes. Eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptíveis. Então preferiram que glorificar a homens corruptíveis. Você vê que o materialismo, ele foca mais nas coisas palpáveis, nas coisas que eles conseguem ver. O homem natural, ele precisa palpar para poder crer naquilo que ele está vendo. Porque sem palpar, sem enxergar, eles não conseguem enxergar a verdadeira glória de Deus. Então, eles trocaram a imagem de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, das aves. Começaram a adorar as aves e os quadrúpedes e de répteis. Portanto, sendo conhecido a Deus,
não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então nós vemos aí que as verdades sobre o materialismo e as verdades sobre o ateísmo. Uma vez eu estava trabalhando em um certo lugar e tinha o meu chefe que ele se declarava como ateu, ele era ateísta, ele falava que não acreditava em Deus. E ele pregava isso daí para todo mundo que ele conhecia. Mas passaram-se os tempos, alguns anos, ainda eu trabalhando ali naquele lugar, e pegamos bastante amizade, eu pude perceber que um dia ele creu em Deus, um dia ele acreditou em Deus. Ele parou de acreditar em Deus quando ele orou para que Deus pudesse curar o pai dele. E o que aconteceu foi que a oração que ele fez, pedindo a cura do pai dele, não se concretizou. Ou seja, ele sentiu-se que Deus silenciou-se mediante a petição dele ao pai para que pudesse receber a cura. A partir daquele dia, ele fez uma promessa para ele mesmo, que para ele Deus não existe, que jamais ele ia acreditar de novo nesse Deus. Ele começou a pregar que a partir daquele momento ele seria ateu. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus, meus amigos, na minha concepção, vendo esse testemunho desse meu antigo chefe, meu ex-chefe, eu pude perceber que ateu não existe. Porque o ateu é aquele que ele não acredita em Deus, na existência de Deus. Mas se ele fosse ateísta mesmo, desde quando nascera, ele iria pregar esse pensamento. Mas um dia todos acreditou, todos confiou e botou a sua fé em Deus. O ateu, ele passa a ser ateu depois do que de uma série de consequências ao qual viera sobre a vida dele um descrédito por pedir algo a Deus e Deus não conceder, uma frustração na vida dessa pessoa porque não receber aquilo que Deus pode dar, mas só que Deus naquele momento ele não quis dar, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus ele é soberano, nós vamos compreender e vamos aceitar de bom agrado, porque a vontade de Deus ela é perfeita sobre as nossas vidas. E às vezes algumas pessoas, elas não compreendem dessa soberania de Deus, ela não compreende e não entende o querer de Deus, que o querer de Deus é o melhor para as nossas vidas. Por isso tem aquela oração dominical que Jesus vai ensinando, que devemos orar dessa forma: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que seja feita a vontade de Deus. Porque naquele momento ali, talvez se algumas pessoas pediram ou está pedindo algo agora nesse momento, eu não sei o que está passando agora na mente de cada um, mas Deus ele é soberano, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Talvez a melhor petição, a melhor oração que podemos pedir a Deus é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita. A vontade de Deus ela tem que prevalecer. E quando nós
olhamos para o materialismo e quando nós olhamos para o ateísmo, nós compreendemos que o materialismo ele não se importa, ele não quer saber da vontade de Deus. Ele quer saber da vontade da carne. Porque as coisas carnais se discernem com as coisas carnais, a Bíblia vai nos dizendo. E as coisas espirituais se discernem com as coisas espirituais. E quando as pessoas que elas não compreendem as coisas espirituais, ela só vai discernir as coisas carnais. Por isso Paulo vai dizendo, aquele que tende para a carne é morte, mas aquele que tende para o espírito é vida e paz. Por isso Paulo vai dizendo também em Romanos que o salário do pecado é a morte. E quando nós estamos tendendo para a carne, quando nós estamos com a nossa carne aguçada para fazer as coisas da carne, estamos pecando. Porque nós temos que entender, nós temos que se inclinar para o Espírito. A palavra de Deus vai dizendo, e Paulo vai nos dizendo, o apóstolo Paulo, aquele que se inclina para o Espírito, esse tem vida e paz. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, Deus ele quer dar a paz para a tua vida. Repita comigo assim, eu quero paz, eu quero vida. Deus ele pode dar vida e vida abundância. Por isso, quando nós lemos lá em Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, vai dizendo assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E daí vai dizendo assim, Jesus, eu vim para que tenha vida e vida abundância. Olha só, eu vim. Jesus está aqui, ele já veio, ele vai voltar a segunda vez. E quando ele voltar, ele quer buscar, ele quer resgatar uma igreja, ele quer resgatar um povo sem pecado, sem nenhuma mancha. Ele quer resgatar um povo que liberou totalmente o pecado, que saiu do pecado, que liberou o perdão às outras pessoas, que perdoou, porque aquele que não perdoa não será perdoado. Ele quer vir buscar uma igreja, um povo totalmente limpo, um povo totalmente puro. É isso que Jesus Cristo ele quer encontrar quando ele voltar a segunda vez. E que você possa estar preparado, que você possa largar todo tipo de materialismo, mas que você possa se apegar à presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Que você possa tender para o Espírito, para que você possa receber a paz, para que você possa receber a abundância, vida e abundância. Deus quer que você viva bem. Eu não estou querendo dizer que aqui na terra, mesmo você tendendo para o Espírito, você vai ter somente paz, mas vai ter dias de guerra. Mas quando nós estamos tendendo para o Espírito, nós temos a certeza, nós temos a convicção que Jesus Cristo ele está no barco. E quando Jesus Cristo está no barco, ele está no controle de todas as coisas. E quando nós temos Jesus Cristo, sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por lutas vamos passar. Jesus falou, eu falo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então creia somente nessa vitória, que Jesus Cristo venceu o mundo. E Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você tenha abundância. Largue o materialismo. Pare de ficar sendo uma pessoa incrédula. Acredite, creia somente que Deus ele pode fazer, Ele está trabalhando ao teu favor, mesmo às vezes em silêncio. Deus ele está trabalhando ao teu favor.